Marcos capítulo 9, versículo 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Versículo 7. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Versículo 8. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito ao seu respeito. Hoje nós vamos continuar nossa série, irmãos. Hoje nós completamos, eu completo, pregando nessa série, 60 sermões nessa série. Teve outros irmãos que pregaram nessa série, mas hoje eu completo o 60º sermão nessa série. Graças a Deus, desses 60 eu peguei 4 fora dos evangelhos. Um em Hebreus, um em Colossenses, um em Isaías. Hebreus, Colossenses, Isaías. E outro eu não lembro. Mas teve mais um fora dos evangelhos. E hoje nós vamos mais uma vez continuar meditando na nossa série. E hoje eu quero meditar no seguinte título com os irmãos: Jesus, o Deus glorioso. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, dirigidos pelo Espírito Santo, registraram esse evento. Cada um deles trouxe informações específicas e importantes que montam todo o quadro desse evento. Somente Mateus registra que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. Lucas diz apenas que a aparência do seu rosto foi transfigurada. Marcos omite por completo essa informação. Somente Mateus nós encontramos o registro de que, quando uma voz falou em meia nuvem luminosa, os discípulos caíram de bruços. Tendo Jesus se aproximado deles, tocando neles, disse: erguei-vos, não temais. Mateus também registra que ainda a nuvem luminosa estava falando quando a transfiguração ocorreu. Ele também registra que Jesus estava orando e os seus discípulos estavam sonolentos. Ele também é o único que registra o tema da conversação
entre Jesus e Elias e Moisés. Existem também algumas pequenas diferenças nas palavras que o Pai usou. Mateus diz o seguinte: este é o meu filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi. Marcos diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E Lucas diz: este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Esse evento ocorre depois de Jesus resistir uma proposta diabólica. Às vezes, nós como cristãos recebemos propostas diabólicas, inclusive de outras pessoas que se dizem cristãs. Isso ocorreu com Jesus. Foi o próprio Pedro que foi o porta-voz dessa proposta diabólica. É por isso que nós temos que cuidar com quem nós ouvimos, nós devemos cuidar com quem nós falamos, mas principalmente nós devemos cuidar com quem nós ouvimos, porque às vezes as propostas diabólicas, as conversas satânicas que enchem o nosso coração, vêm de pessoas que se dizem cristãs. A proposta era a seguinte: para que passar pela cruz? Não tem necessidade disso. Não faça isso com o Senhor. Jesus repreende essa proposta. 6 dias depois do ocorrido, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Esse grupo é um grupo seleto de discípulos. Eles tiveram experiências diferenciadas com Jesus. E ele convida esses 3 discípulos a irem até um alto monte. Nenhum dos evangelistas informa que monte é esse. Essa informação, na verdade, nem importante é. Nem merece destaque essa informação. Tanto que os evangelistas não se preocupam em dizer. Eles não se preocupam em dizer qual é o monte, porque o que ocorre ali é muito mais importante, muito mais surpreendente. Sem dúvida, esse é o evento mais surpreendente registrado em todos os evangelhos. Com segurança, podemos afirmar que Pedro, João e Tiago nunca mais tiveram uma visão tão impressionante como essa que lemos nessa noite. Pelo menos, não antes de chegarem ao céu. Diante deles, a aparência de Jesus foi transformada. Nós precisamos lembrar que Jesus era um homem comum. Jesus não era loiro dos olhos azuis. Ele era um judeu comum. O profeta diz que os homens não viam nele formosura nenhuma. Se Jesus estivesse no centro de Fortaleza, ou no Beco da Poeira, você não identificaria ele. A não ser que você parasse para ouvi-lo, a não ser que você visse os feitos dele. Ele era um homem comum. Eu costumo dizer que Jesus, ou melhor, que na história, Deus usa os feinhos. E Jesus não fugiu disso. Era feinho. Mas diante de Pedro, Tiago e João, Jesus foi transformado. A sua aparência foi transformada. E não só isso, as suas vestes foram transformadas. Ao ponto de se tornarem tão brancas que nenhum alvex, nenhum vênice poderia deixá-las daquela maneira. Eu acho interessante que o evangelista faz questão de dizer: nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de deixá-las tão brancas.
no meio desse acontecimento, aparecem Elias e Moisés, representando os profetas e a lei. Pedro, afoito como sempre, tomou logo a palavra e disse: mestre, é bom nós estarmos aqui. Há muita discussão para saber por que Pedro diz que é bom estar ali. Alguns acreditam que diz que Pedro quis dizer o seguinte: olha, Jesus, é muito agradável estar nesse lugar. Outros entendem que Pedro estava meio que orgulhoso. Olha, Jesus, é muito bom nós estarmos aqui, porque nós estando aqui, nós podemos fazer as tendas. Ele diz: olha, uma tenda vai ser para o Senhor, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés. Talvez Pedro estava pensando que podia fazer Elias e Moisés ficarem mais um tempo ali, se eles tivessem um lugar para pousar. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz: este é o meu filho amado, é o escolhido, ouçam-no. Tendo ouvido a voz, de uma hora para outra, Elias, Moisés somem, e só Jesus permanece com eles. Jesus dá a seguinte orientação: não contem para ninguém, até depois da ressurreição, guardem esse fato para vocês. Ao descerem do monte, esses discípulos começam a discutir entre si. Talvez eles fossem como os seminaristas de hoje em dia, como os alunos de teologia, estavam discutindo pontos da teologia de Jesus. O que significa ressurreição? O que é ressuscitar? O que ele quis dizer com isso? Eles fazem uma pergunta também para Jesus: o que os mestres da lei queriam dizer quando disseram que era necessário que Elias viesse primeiro? Jesus diz: olha, de fato Elias vem primeiro, restaura todas as coisas, e mais, ele já veio. Ele veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito ao seu respeito. Essa é uma experiência extraordinária. Creio eu que é uma experiência que cada um de nós gostaria de ter. Dessa experiência extraordinária, eu gostaria de tirar algumas aplicações para as nossas vidas. E a primeira aplicação que eu quero tirar para as nossas vidas, aprender com os irmãos, é que, embora a religião seja importante, no final, o que permanece é somente Cristo. Embora a religião seja importante, no final, o que permanece é somente Cristo. O versículo 4 diz assim: e apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Versículo 5, então Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Versículo 8, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. No versículo 4, irmãos, nós encontramos a informação que Elias e Moisés apareceram conversando com Jesus. Essa aparição não foi meramente subjetiva, não foi meramente mental, não aconteceu só na cabeça dos discípulos, ela foi objetiva. De fato, Pedro e seus companheiros viram esses visitantes celestiais com seus próprios olhos.
Variados comentaristas concordam que Elias e Moisés, além de estarem fisicamente presentes nesse momento, eles também representavam a lei e os profetas. Foi por meio de Moisés que o povo de Israel recebeu as leis divinas. Não é estranho os discípulos terem tanto apreço por Moisés. Quando o escritor aos Hebreus vai falar da superioridade de Cristo, um dos pontos que ele fala é que Cristo é superior a Moisés, porque para um judeu, Moisés era um homem muito importante. Foi por meio de Moisés que o povo foi liberto do Egito. Foi por meio de Moisés que ele foi guiado no deserto. E foi por meio de Moisés que ele recebeu as leis. Elias também era imensamente importante para o judaísmo. Ele é considerado o primeiro dos profetas. Portanto, nós não estamos errados em entender que também havia uma imensa admiração do povo judeu por Elias. Se de fato ele foi o primeiro profeta, ele foi o primeiro homem a ser a boca de Deus, a voz de Deus para aquela nação. Esses dois personagens representavam muito mais do que a lei e os profetas. Eles representavam todo o sistema religioso judaico. Com essa visão gloriosa, os discípulos ficaram impressionados, e quem não ficaria? Pedro toma a frente e propõe que eles façam 3 tendas. Talvez a intenção de Pedro fosse boa. Talvez, como eu disse agora há pouco, ele quisesse aproveitar mais da companhia de Jesus, Elias e Moisés. O problema, e ouça bem, o problema é que boa intenção deve ser acompanhado do correto entendimento das coisas. Boa intenção deve ser acompanhado do bom ou do correto entendimento das coisas. Não adianta você querer fazer o certo sem entender o que está acontecendo. Foi justamente isso que faltou em Pedro. Compreensão do que estava ocorrendo ali. Ao propor que fossem feitas 3 tendas, Pedro estava igualando Jesus, Elias e Moisés. Ao propor que fossem feitas 3 tendas, Pedro estava sendo idólatra. Reverendo Hernandes Dias Lopes comenta, abre aspas, apesar de estarem envoltos num ambiente de milagres, faltou-lhes discernimento. Eles não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo. Os discípulos estão tão cheios de emoção, mas vazios de entendimento. Querem construir 3 tendas, dando a Moisés e a Elias a mesma importância de Jesus. Querem igualar Jesus aos representantes da lei e dos profetas. Eles não discerniram a divindade de Cristo. Eles não entenderam que Cristo recebe a proeminência em todas as coisas. Eles não percebem que Jesus é maior que Moisés e que Elias. Deus, percebendo isso, resolve o equívoco de 2 maneiras. A primeira é anunciando quem é que tem primazia naquele lugar.
O versículo 7 diz que apareceu uma nuvem e dela saiu uma voz que dizia: esse é meu filho amado, ouçam-no. O pai corrigiu a teologia dos discípulos. O pai mostrou que o mais ilustre homem de qualquer religião não pode e não tem condições de ofuscar a glória de Cristo. A segunda maneira que Deus fez para corrigir esse equívoco foi simples. Ele fez com que Moisés e Elias e Moisés desaparecessem. O versículo 8 nos diz que eles olharam e não havia mais ninguém ali. Só havia Jesus. Como afirmamos anteriormente, Elias e Moisés representam não apenas a lei e os profetas, mas também todo o sistema religioso judaico. Dessa maneira, ao serem corrigidos por Deus em sua teologia, e ao fazer desaparecer esses dois personagens históricos, podemos inferir igualmente que Deus estava ensinando para aqueles homens que o sistema religioso judaico havia passado e que algo superior havia sido colocado em seu lugar, o próprio Filho de Deus. Podemos também inferir, irmãos, nessa noite, que ao deixar registrado o que Deus estava ensinando para eles, nós podemos também entender que todo sistema religioso, por mais que tenha alguma importância, desaparecerá e somente Cristo permanecerá. Todo sistema religioso, incluindo o cristianismo, tem falhas. E as principais falhas estão, sabe aonde? Naqueles que se dizem cristãos. Você não precisa se esforçar para encontrar falhas no cristianismo. Basta olhar para cada homem e mulher que se diz cristão. Você encontrará muitas falhas. A nossa fé, portanto, não deve estar firmada na religião, ou no sistema religioso, ou nos homens desse sistema religioso. A nossa fé deve estar firmada em Cristo Jesus. A ICEB passará, o pastor passará, mas Cristo permanecerá para todo sempre. Elias e Moisés morreram. Eles não podiam fazer nada por aqueles discípulos. Jesus também morreu. Mas a diferença entre Jesus, Elias e Moisés, ou Jesus e qualquer outro líder religioso, é que ao terceiro dia, ele ressuscitou e hoje, exaltado à destra do Pai, intercede por nós. Elias e Moisés apareceram nessa festa, também foram convidados. Os discípulos viram Elias e Moisés, mas somente Cristo permaneceu ali. Da mesma maneira, irmãos, toda religião um dia desaparecerá, e somente Cristo permanecerá, glorioso, excelso e vitorioso. Mas nós podemos aprender uma segunda lição. Questões tolas da religião não podem apagar a gloriosa pessoa de Cristo. Questões tolas da religião não podem apagar a gloriosa pessoa de Cristo. Versículo 10 diz assim: eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos, e lhe perguntaram por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Ao terminar aquele momento, os discípulos guardaram tudo o que havia ocorrido para si. Mas tem um problema na história. Eles ficaram discutindo o que significava ressuscitar dos mortos.
Eles ficaram discutindo o que significava Elias ter vindo primeiro. Ao meu ver, isso é uma grande tolice. É perca de tempo. É bobagem. Eles não perceberam o que havia ocorrido. Eles não perceberam que eles eram testemunhas oculares de um evento grandioso. Eles não perceberam, irmãos, que eles eram testemunhas oculares de algo glorioso. Eles não perceberam, irmãos, que Jesus só chamou os 3. Que oportunidade, irmãos. Jesus poderia ter chamado qualquer um. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Aqueles homens estavam tão cegos por questões pequenas que eles não foram capazes de focar realmente naquilo que tinha importância. Não é assim com muitos de nós? Nós nos focamos em coisas tão pequenas da religião e nos esquecemos de olhar um fato glorioso, que Cristo se fez homem para morrer por nós pecadores e ressuscitou ao 3º dia e hoje está à destra do Pai. Isso é muito mais glorioso do que pequenas discussões da religião. Não tinha a mínima importância isso. Ora, se Jesus disse que havia de ressuscitar, estava dito. O que havia acontecido no alto do monte era muito mais importante. A ordem de Jesus era para que eles não contassem para os outros o que havia acontecido. Eles tinham que obedecer essa orientação e eles obedeceram. Mas a ordem de Jesus não impedia que esses homens comentassem entre si. Essa ordem não obrigava que eles esquecessem o ato glorioso que haviam presenciado. Mas me parece que foi justamente o que eles fizeram. Da mesma maneira somos nós. Nós valorizamos coisas tão pequenas e nos esquecemos dos grandes feitos de Jesus. Jesus nos abençoa 364 dias do ano. Um dia que Ele nos abençoa, nós valorizamos aquele dia. Nós, irmãos, valorizamos coisas tão pequenas que acontecem muitas vezes na comunidade. E nos esquecemos de valorizar as grandes coisas que Deus tem feito. Nós gostamos de diminuir as coisas. E nós gostamos de valorizar coisas pequenas, coisas banais. Coisas que pessoas maduras e espiritualmente sadias deixam passar. Porque entende que tem coisas muito mais importantes e gloriosas acontecendo. Nós valorizamos pequenas discussõezinhas teológicas. Muitas delas que não tem nem resposta. Nós valorizamos algumas teorias que nós temos, como se essas teorias fossem grandes coisas. E nós nos esquecemos de nos deleitar no mistério glorioso de Cristo. Nós nos esquecemos de aproveitar a comunhão com Cristo. Queremos a revelação da mente do Senhor e deixamos de desfrutar do deleite de apenas estar nele e ter comunhão com Ele. Nós queremos entender, irmãos, onde entram os dinossauros na história.
E nós queremos saber com quem que Caim casou. Nós queremos saber, irmãos, onde é que Jesus foi parar, do dia que ele foi sepultado ao dia que ele ressuscitou. E nós ficamos indagando coisas que a Bíblia simplesmente não diz. Em vez de nós desfrutarmos daquilo que Deus nos revelou, daquilo que Deus nos mostrou, daquilo que Deus nos dá como para nós desfrutarmos da presença dEle, nós discutimos coisa tola, coisa boba. Muitas vezes fazemos isso dentro da nossa comunidade cristã, dentro da nossa família. Nós valorizamos os pequenos defeitos dos irmãos e da nossa família. E deixamos de aproveitar da companhia, dos dons, dos talentos, das boas risadas com as pessoas. Aí quando as pessoas morrem, aí a gente fica querendo se lamentar. Mas não tem mais como voltar atrás. Porque a gente valorizou pequenos defeitos, em vez de valorizar o que de fato tinha valor. O que é que tem valor para você? Esses homens ficaram com a discussão tola. Imagine você, nessa noite, na tua casa, deitado na tua cama, de madrugada, Cristo aparece para você. Glorioso, excelso, sublime, tremendo. Em vez de nós aproveitarmos desse momento, muitos de nós vai ficar discutindo, será que era Jesus mesmo? Ah, mas olha, porque eu sempre acreditei assim, então... Muitas vezes nós nos portamos como esses homens. Mas há um terceiro fato que eu quero destacar nessa noite. A não ser que Deus revele a glória de Cristo, os homens não podem percebê-la sozinhos. A não ser que Deus revele a glória de Cristo, os homens não podem percebê-la sozinhos. O versículo 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram só. Versículo 3: suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Versículo 7: a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, ouçam-no. Versículo 9: enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não lhe contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Haviam 12, foram chamados só 3. E a pergunta que talvez veio à sua mente nessa noite foi: por que Jesus chamou só esses 3? Não eram os 12 discípulos dele? Por que ele chama apenas 3? A resposta é a mais simples que alguém pode receber. Cristo chamou apenas 3 porque ele quis assim. Se ele quisesse chamar os 12, ele tinha chamado. Mas ele queria chamar só 3. Ele chamou os 3. Aliás, esses 3 eram os queridinhos de Jesus. Esses 3 tinham muitas experiências com Jesus que os outros não tiveram. E você sabe por que Cristo quis fazer assim?
Porque ele quis. E ele não precisa da satisfação. Ele não diz assim, chamei Pedro, Tiago, João e não chamei os outros porque... Não. Ele só diz o seguinte, Pedro, Tiago e João, come here. Vem comigo. Me acompanhe, siga meus bons. Não havia nada de especial naqueles homens. O que havia de especial em Pedro? Nada. O que havia de especial em Tiago e João? Nada. Eram homens. Você já viu aquela frase assim? Todo homem é igual? Já ouviu essa frase? É verdade. Todo homem é igual e toda mulher é igual, porque todos nós somos pecadores. Somos iguaizinhos. Não havia nada especial neles. Jesus não justifica porque escolhe esses homens. Mas ele escolhe. Agora, há um fato mais interessante, pelo menos ao meu ver, do que essa escolha de Jesus. Esses homens poderiam ter percebido a glória de Cristo antes desse momento. Eles já haviam visto grandes feitos de Cristo. Eles já haviam visto Cristo curar surdos, Cristo multiplicar pães. Eles já haviam visto Cristo expulsar demônios. Dava para ver a glória de Cristo, mas eles ainda não tinham percebido. Então Jesus chama eles para um lugar separado, para que eles pudessem ver a glória de Cristo. A não ser, irmãos, que Cristo se revele aos homens, os homens não perceberão a glória dele. E aqui entra um detalhe importante. Nós achamos que a nossa evangelização é um fracasso porque as pessoas não se convertem. Nós achamos que os nossos entes queridos não se convertem porque nós não evangelizamos direito. E o inimigo de nossas almas às vezes nos acusa, dizendo: tu não é tão crente, tu não sabe tanto do evangelho, tu não sabe tanto de Cristo. Por que que o seu marido, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus não se convertem? Que tipo de crente você é? E nós deixamos que o inimigo enche a nossa mente, o nosso coração com essas palavras, e nós nos condenamos. A tua função, querido, é anunciar a Cristo. Converter o coração dos homens é função do Espírito. Faça a sua função e preocupe-se somente com a sua função. Deixe que cada um cumpra com aquilo que lhe é designado. E ao Espírito foi designado que ele convença o homem do pecado, da justiça, do juízo. E a Cristo, e a Deus e a Trindade foi dada a função de se revelar aos homens. E ele se revelará aos homens no tempo dele, no momento dele, na hora dele e para a glória dele. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que as pessoas se convertam, mas Cristo não as deixa se converter, para que nós não sejamos, não deixamos o nosso coração se orgulhar. Foi por minha causa da minha oração, foi por causa dos dias que eu orei, foi por causa dos dias que eu testemunhei, foi porque eu falei, e aí Deus deixa a gente fracassar, se sentir muito fracassado, e Ele fala: então agora eu vou me revelar aos homens. Então Ele se revela. E Ele se revela a quem quer, da maneira que Ele quer, sem precisar dar satisfação a ninguém.
Ah, irmãos. Não depende, irmãos, de quem quer nem de quem corre. Depende de Cristo, de Deus exercer misericórdia. E no momento dele, ele se revela aos homens. Então os homens vêm prostrados perante Cristo, não por causa da nossa força e nem da nossa violência, mas por causa do poder do Espírito de Deus. Mas há um quarto e último ponto que eu quero destacar nessa noite. A revelação da glória futura de Cristo deve amenizar o sofrimento presente. A revelação da glória futura de Cristo deve amenizar o sofrimento presente. Versículo 10 diz assim: eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Há um contraste que precisa ser destacado entre o capítulo 8 e o capítulo 9 de Marcos. Quando você estudar um texto bíblico, aprenda a maior lição de hermenêutica, de interpretação bíblica. A maior regra de interpretação bíblica que você pode aprender. Você não precisa ir para seminário nenhum. Se você aprender essa regra, vai resolver metade dos seus problemas de interpretação. Leia os versículos anteriores e posteriores. Esqueça da divisão de capítulos. Nos versículos anteriores, Jesus faz declarações que para aqueles discípulos eram difíceis de entender e receber. Sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim: é necessário que eu sofra, é necessário que eu seja rejeitado, é necessário que eu morra, é necessário que eu ressuscite. Mas não para por aí, porque se isso fosse dito só em relação a Jesus, já causaria transtorno na mente desses homens. Mas Jesus diz o seguinte: e aqueles que querem me seguir, devem também estar dispostos a sofrer. Que pregação maravilhosa! Não é maravilhoso? Que pregação tão empolgante, não? Essa pregação, irmãos, não encheria igreja nenhuma hoje. Venha para Jesus, e você vai sofrer. Se você perder sua vida, você vai ganhar. Talvez os teus amigos irão te abandonar. Eu vim trazer foi a espada. Eu vou separar mulher e marido, pai e filhos e amigos. Eu vou separar. Bem-aventurados sois vós, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Coisa boa. Tu acha que Jesus teria um programa na rádio? Ou na televisão com essa pregação? Era difícil para esses homens entenderem. E sabe por que era difícil? Porque esses judeus esperavam um Messias poderoso, governante, um militar forte. E esse governante, e esse Messias, e esse rei libertador, os livraria da opressão do Império Romano. Além disso, eles pensavam o seguinte: ora, se nós fomos escolhidos pelo Messias, então nós também teremos um lugar de destaque. Todos nós, irmãos, no fundo, queremos um destaque. A gente gosta de ser lembrado. A gente gosta de ouvir: você fez um bom trabalho, mesmo quando é nossa obrigação.
Os discípulos pensavam que teria alguma vantagem nesse reino, ora mais. Se de fato Jesus é o Messias, então nós, se somos escolhidos com Ele, provavelmente eu vou governar num lugar melhor. Até porque eu sou maior que vocês. Não era essa discussão na ceia? Quem era o maior? Mas Jesus diz o inverso para eles. E irmãos, pensa numa coisa dolorosa, é criar expectativa e ter essas expectativas frustradas. Pensa uma coisa dolorosa, é isso. Você cria uma expectativa, porque agora vai dar tudo, vai dar tudo certo, agora vai acontecer. Aí você programa, e agora eu vou pagar todas as minhas contas, agora vai acontecer isso, pá. Coisa dura, irmãos, é ter as expectativas frustradas. Eu tenho tentado separar esperança de expectativa. É muito difícil. Eu espero que Deus me abençoe, mas não fique criando muita expectativa para não me frustrar. Jesus quebra a perna deles. É como se Jesus estivesse falando assim: vocês estão esperando serem os caras? Pois o que espera para vocês é sofrimento, é dor, é abandono, é rejeição. Não há servo maior do que o seu Senhor. Como eles fazem isso a mim, farão a vocês também. Após essas declarações pesadas, Jesus resolve acalmar o coração desses discípulos. Parece que Jesus vai compensá-los. Ele sobe no monte com eles e mostra toda a sua glória para aqueles discípulos. Mas não só isso. Cristo não mostra apenas a sua glória. Ao mostrar Elias, ao mostrar Moisés, Cristo mostra a glória futura. Porque Moisés sofreu, porque Elias também sofreu, porque ambos foram perseguidos, ambos foram mal compreendidos, ambos por terem a visão de Deus e ouvir a voz de Deus, e viver no meio de um povo que não tinha a mínima comunhão com Deus, sofreram tudo o que um servo do Senhor sofre. Mas ao olhar para Elias e para Moisés, aqueles discípulos podiam ter certeza que eles estavam vivos e que eles desfrutavam de comunhão com o Messias. A experiência no monte servia para apaziguar o coração daqueles homens. Que maravilhosa graça do Senhor vemos aqui. Ele diz que aqueles homens sofrerão, mas ele mostra também que valeria a pena. Às vezes, irmãos, os nossos corações podem ficar pesados com os sofrimentos que nos atingem, e muitas vezes eles nos atingem como um caminhão desgovernado na ladeira. Às vezes os sofrimentos, você já viu aquela frase, desgraça nunca vem de pouco? Às vezes o sofrimento, irmãos, eles vêm de ruma, e a gente dá vontade da gente falar assim: oh meu Deus, manda um de cada vez, vai mais devagar, por favor, Senhor. E Deus faz questão de mandar todos eles de uma vez. E aí a gente chega a pensar, irmãos, que não vale a pena. Não vale a pena servir a Cristo. É melhor ir para o mundo de uma vez. É melhor viver no pecado. Eu achei que as coisas iam melhorar, elas só pioram.
Os discípulos, irmãos, tiveram que subir para o monte, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Os discípulos tiveram que subir para o monte para ver a glória que lhe estava reservada para o futuro. Então Cristo também nos chama nessa noite para subirmos ao monte. Como os discípulos subiram, Cristo hoje nos escolhe e nos chama para subirmos ao monte, um monte de páginas chamado Bíblia, e nela ela nos revelará o futuro que nos aguarda, glorioso, excelso e maravilhoso. E nesse monte de páginas chamado Bíblia, nas suas últimas páginas, você vai encontrar escrito da seguinte maneira: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. E aquele que estava no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse ainda: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A revelação da glória futura de Cristo deve amenizar o sofrimento presente, pois quando comparamos o sofrimento presente com a glória que está por vir, nós entendemos que o que está por vir é muito melhor do que o que nós esperamos. Jesus, o Deus glorioso, nos ensina que, embora a religião seja importante, no final o que permanece é Ele mesmo. Nos ensina também que quando existem questões tolas que tratam da religião, essas coisas têm que ser deixadas de lado, porque elas não podem apagar a gloriosa pessoa de Cristo. Nos ensina que, a não ser que Deus se revele, que revele a glória de Cristo aos homens, os homens nunca vão poder percebê-la. E nos mostra e nos ensina que a revelação da glória futura de Cristo deve amenizar e ameniza todo o sofrimento do presente. Vamos ficar em pé nessa noite.